E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre distância entre retas, só que quando elas são paralelas. Coloquei uma definição aqui para vocês, ó. A distância entre as retas de equações. Então você tem uma equação, ax mais by mais c. E a gente tem uma outra equação, geral, hein? Porque está igual a zero. Ax mais by mais c'. O que você repara? Os acompanhantes de x e de y são o quê? São iguais. Então a gente pode dizer que essas retas elas são paralelas. A única diferença que tem é o termo independente, c e c'. Então como que a gente pode calcular a distância? Desenvolver uma fórmula. Essa distância entre essas duas retas pode ser calculado pelo módulo de c menos c', ou seja, a diferença entre seus termos independentes, dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Aí eu trouxe um exemplo numérico aqui para a gente verificar essa fórmula. Qual é o exemplo que eu trouxe? Ó, qual a medida do raio, da circunferência tangente às equações? Então você tem duas equações aqui. 6x menos 8y igual a 15, menos 3x mais 4y igual a 5. Olha só, essa equação só funciona se tiver na forma geral, igual à fórmula da distância de ponto à reta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é deixar ela na forma geral, ou seja, passar tudo para o lado esquerdo igual a zero. Então o 6x já está do lado esquerdo, o 8y também, menos 15 igual a zero. Aqui você tem menos 3x mais 4y menos 5 igual a zero. Turma, aqui vale a pena você observar uma coisa. Quando você compara essas duas equações R e S, você percebe que se eu dividir essa equação toda por 2, então se eu dividir toda essa equação aqui por 2, eu vou ter um 3 e vou ter um 4. E aí eu só preciso acertar o sinal. Para ter menos 3 e para ter 4, então eu coloco um sinal de negativo. Então eu dividiria tudo por menos 2. Olha o que vai acontecer se eu dividir tudo por menos 2. 6 dividido por menos 2, menos 3x. Menos 8 dividido por menos 2, mais 4y. Mais 15 dividido por 2, menos com menos mais, 7,5. 7,5 igual a zero. Agora aqui embaixo, copia, menos 3x mais 4y menos 5 igual a zero. Ah, essas retas então, metralha, são paralelas? Isso. Por que são paralelas? Tanto o acompanhante do x como o acompanhante do y são iguais. Então, para você poder usar essa fórmula aqui, pessoal, você precisa deixar esses acompanhantes iguais. E só o termo independente que vai ser diferente. Então não esqueça disso. Para você usar essa fórmula, você tem que deixar com essa configuração aqui. Os acompanhantes de x e de y idênticos, os números. Tanto o valor absoluto quanto o sinal que acompanha. Não basta você só ter 3x aqui ser menos 3x. Você tem que manipular algebricamente para deixar negativo, no caso, e aqui positivo. Então, o que acontece? Você tem uma circunferência, a gente tem uma circunferência, e aí a gente vai ter retas que são paralelas a essa circunferência. Ó, você vai ter uma reta R e você vai ter uma reta S. A gente já descobriu que essas retas são paralelas. E aí a gente tem que perceber que a distância entre essas retas aqui vai ser o quê? Vai ser o diâmetro. Então, o diâmetro, que é 2 raios, é a distância entre essas retas. Então essa distância D vai ser o diâmetro, que é 2R. Porque a menor distância entre duas retas paralelas é um segmento de reta na perpendicular. Tudo bem? Então vamos lá, agora usa a fórmula. A gente sabe que a distância vale 2R. Então essa fórmula aqui a gente pode colocar no lugar do D, 2 vezes o raio, que é exatamente o diâmetro. Igual, agora é só substituir, pessoal. Ó, quem é o C de uma? 7,5. Então 7,5 menos 5. Olha que bacana. Fechou aqui em módulo. E quem que vai ser o meu A e meu B?
O A e meu B vai ser os acompanhantes aqui de x e y. Tá vendo que são iguais? Aí não tem como confundir, você pode pegar qualquer um dos dois. Então, menos 3 ao quadrado somado com 4 ao quadrado. Então, isso aqui você vai ter 2 raios é igual. Aqui vai dar 12,5, porque menos com menos é mais, então 7,5 mais 5, 12,5, em módulo fica 12,5, dividido por, aqui vai ser 9 mais 16, não vai ser 25? Raiz de 25 é 5. Olha que bacana. Então multiplique em cruz, o que você vai chegar? Que 10 vezes o raio é 12,5. Tudo que está multiplicando passa dividindo, então o raio vai ser 12,5 dividido por 10. Anda uma casa, então esse valor vai ser 1,25. E a gente chega na resposta e finaliza. O valor do raio, que é o que é perguntado aqui, vale 1,25 unidades de comprimento. Um abraço para vocês aí, até a próxima!